Fecha a porta, por favor. Ok. Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um culto. Entrei um pouquinho antes para dar tempo do pessoal entrar, mas vou iniciar aqui a leitura da palavra às 19 horas. Paz do Senhor, irmã Josiele, Laria Aguiar, irmão Roberto Júnior, vai começar mais um culto abençoado. Paz do Senhor, Jean, Ieda, Luzia, Marlene, Laurita, Esther, Cida, Patrícia, André. Paz do Senhor, irmã Rose, ore por mim, estou precisando muito, vamos orar sim, por todas as pessoas, por você. Irmão Pedro Costa, a paz do Senhor. Adriana Scarlett Lemes, a paz do Senhor Jesus. Andressa, irmã Dora, irmã Josilene, Ângela, Paulo Vieira, a paz, irmã Jussara, Deus abençoe, é membro do nosso canal. Irmã Ellen, lá de Salvador, Bahia. O José Olímpio está dizendo aqui, minha primeira vez nesse canal. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Nós vamos compartilhar aqui a palavra do Senhor. Hoje é um culto de ceia, irmãos. Nós vamos ministrar a ceia, vamos relembrar o sacrifício de Jesus. Então eu peço a você que prepare aí o seu suco de uva, o seu pão, para nós cearmos juntos, para nós cearmos todos juntos aqui. Amém? Em nome de Jesus. Muita gente entrando aqui, 377 pessoas, né? Nós temos atingido aí média de 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas a cada transmissão ao vivo. E depois que o culto é encerrado, aproximadamente 15.000 pessoas assistem a mensagem. E glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Uma irmã falando aqui que não aparece a opção para compartilhar. Aqui para mim está aparecendo. Me diga, por favor, os irmãos aí, se aparece para vocês a opção compartilhar. Porque é uma das coisas que nós sempre pedimos aqui, para que compartilhem, né, esse link dessa transmissão com as pessoas que você gostaria que fossem alcançadas, né, pela palavra de Deus. Eu quero iniciar, como eu sempre tenho feito aqui, com a leitura da palavra do Senhor. Hoje é dia 1º de novembro. Estamos em novembro. Nesse ano tão atípico que tem sido 2020, tão diferente, tão desafiador, mas nós chegamos em novembro. Olha só que bênção. Muitas pessoas estavam e ainda estão apreensivas, temerosas, ansiosas pelo dia de amanhã, logo que começou a pandemia, e você chegou até aqui. Olha só, você está aqui, Deus permitiu que você chegasse até aqui. E nós vamos juntos vencer esse ano, em nome de Jesus. Nós vamos passar por essa crise. Nós sairemos vitoriosos dessa crise. Amém? Eu creio que Deus permitiu isso, para que nós revêssemos muitas coisas da nossa vida. E eu creio que Deus fará coisas grandiosas ainda esse ano.
Deus tem coisas preparadas para nós. Amém? Obrigado, irmão Cláudio Neto, que nunca falte o pão na nossa mesa. Obrigado pelo superchat, pela sua oferta. É verdade, que nunca nos falte o pão. E se nós estamos aqui, irmãos, é porque o Senhor tem nos sustentado. Tanto nas coisas materiais, ou nas coisas espirituais e também nas coisas emocionais. Porque, queira ou não, essa crise mexeu com o nosso emocional. É preciso ter uma estrutura muito firme, uma fé muito consolidada para passar por esse momento de tanta incerteza. Mas Deus tem nos dado graça. Deus tem nos sustentado. Eu quero ler Provérbios capítulo 1. Eu quero ler somente a partir do verso 23. Provérbios capítulo 1, a partir do verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Olha só a palavra do Senhor. Deus está dizendo assim, olha, se vocês acatarem a minha repreensão, se vocês aceitarem a minha palavra, se vocês a receberem de uma forma verdadeira no coração de vocês, eu lhes darei um espírito de sabedoria. Deus promete sabedoria àqueles que aceitarem, que receberem a sua palavra, que derem ouvidos às Escrituras, é isso que Deus está falando. Só que aí Deus dá uma repreensão dizendo assim, olha, vocês porém rejeitaram o meu convite. Ô irmãos, eu me lembro aqui de quantas vezes nós convidamos as pessoas para o culto, né, para participarem das reuniões, dos estudos, até mesmo de um culto online, e essas pessoas, elas rejeitam a Deus, rejeitam a sua palavra, não querem participar. Seja bem-vinda a irmã Patrícia Raulino, que se tornou membro do canal. Que Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Obrigado, irmã Jocelina, pelo superchat. Mas muitas pessoas têm rejeitado o convite de Deus, e isso é um perigo, irmãos. Pessoas que Deus está falando ao coração delas, Deus está ministrando ao coração delas, mas elas rejeitam o ensinamento, elas rejeitam a repreensão. Há uma consequência para isso. Verso 25 diz assim, olha, é Deus falando: visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, Deus está dizendo, da minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Não adianta desprezar Deus, desprezar a palavra, desprezar o Espírito Santo, fazer pouco caso de Jesus e depois, no dia da desgraça, querer que Deus ouça a nossa oração. Quando nós oramos a Deus, nós estamos expressando a nossa confiança nele. Mas se nós antes, com as nossas atitudes, mostramos que não estamos nem aí para ele, ele está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia, tá? Provérbios capítulo 1, verso 26, eu da minha parte vou rir-me da sua desgraça, zombarei quando o que vocês temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Puxa vida, pastor, que palavra dura. Irmãos, é a palavra de Deus, sabe? Talvez nós estamos precisando levar mais a sério as coisas de Deus, as coisas do Senhor. E não somente recorrermos a Ele no dia da nossa angústia, mas no dia da bonança, nós também temos que nos lembrar de Deus. Verso 28, então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão,
visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas o verso 33 termina com uma promessa. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Aquele que der ouvidos a Deus viverá em segurança e estará tranquilo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que este seja eu e você, aqueles que ouvem a Deus, aqueles que temem a Deus, no sentido de reverência, de respeito, de obediência, porque assim eu e você poderemos viver em segurança e estaremos tranquilos diante das adversidades, dos problemas, das crises. Nós não temeremos mal algum. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Ah, pastor, eu estava meio desligado das coisas de Deus. Hoje é tempo de você fazer as pazes com Ele, de você se reconciliar, de você pedir perdão e dizer assim: Senhor, eu quero muito andar nos teus caminhos, eu quero muito viver o Evangelho, eu quero andar na sua presença, viver em obediência. E Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai se compadecer da sua oração. Amém? Em nome de Jesus, vamos levar a sério as coisas de Deus, não vamos levar de qualquer maneira. Deus, Ele está conosco, mas Deus também quer que nós nos voltemos para Ele, quer que nós recebamos a palavra dEle, as Escrituras, que nós consideremos elas como fonte de vida, para que assim nós tenhamos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Eu quero orar por você nesse momento. Esse foi o nosso primeiro momento de culto e eu quero orar junto com você sobre essa palavra. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nos perdoe porque muitas vezes nós desprezamos o Teu conhecimento. Nós queremos, ó Deus, ter a Bíblia somente como um livro de revelação e adaptamos a Tua palavra segundo a nossa vontade, segundo a nossa própria conveniência. Mas nós queremos hoje assumir o nosso erro, a nossa culpa e dizer que levamos a sério as Escrituras, que consideramos tudo o que o Senhor disse dentro dela a nosso respeito, e nós queremos andar em santidade e em obediência diante do Senhor. Ó Deus, aceita a nossa oração. Nós não queremos Te buscar somente no dia da angústia e da tribulação, mas queremos ter um espaço para o Senhor em nossa vida, também quando as coisas estiverem bem. Por isso nós Te pedimos, Pai, que hoje o Senhor alcance através da Tua palavra muitas vidas e que eles possam dar ouvidos a qualquer repreensão que for ministrada aqui durante esse culto ou em outros cultos que estiverem sendo realizados no Brasil e no mundo inteiro. E diante da nossa reverência, do nosso temor, o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e nos revele os Teus pensamentos, a Tua vontade. Perdoe aqueles que têm rejeitado o Seu convite, aqueles que não têm se importado quando o Senhor estende a mão, aqueles que têm desprezado o Teu conselho e não aceitado a Sua repreensão. Tem misericórdia deles e de nós, Senhor. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmão Éder Matos, pelo superchat. Que Deus multiplique na sua vida e de todos aqueles irmãos que têm ofertado, que têm
apoiado o nosso ministério. Você pode nos ajudar de várias maneiras. Nós temos uma conta jurídica que está aqui no primeiro comentário dessas mensagens. Nós temos o Apoia-se também, que é uma maneira de ajudar. Se você não quiser e não puder contribuir, você pode compartilhar essa mensagem com os seus contatos e dar o seu like, né? Dar o curtir aqui, para que o YouTube considere esse vídeo relevante e recomende ele para outras pessoas. E uma maneira de nos ajudar também é tornando-se membro do canal. Tem uma opção aí para você tornar-se membro e com uma contribuição bem baixinha você tem acesso a um conteúdo exclusivo e cria um vínculo com esse ministério. Eu quero indicar também um livro que foi escrito por mim e pelo meu filho Gabriel. A irmã Gelda está dizendo que não está vendo a conta. Eu queria pedir a Mariana que postasse aqui novamente, né, a conta jurídica, os links aqui para que os irmãos tenham acesso. Esse livro ele foi escrito por mim e pelo meu filho Gabriel, é o livro Recomece a Viver. E você pode adquirir pelo site da editora UpBooks, tá? O link também está na descrição. Aqui tem 365 mensagens, tem uma mensagem para cada dia do ano, para que você possa aprender da palavra e ter o seu tempo devocional com Deus. Amém? Então você pode adquirir, você também estará sendo abençoado e abençoando o nosso ministério. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, né, nesse momento. A palavra que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar junto com você. O tema da mensagem é o poder da presença de Deus. O poder da presença de Deus. Eu quero ler no livro de Êxodo capítulo 33, do verso 1 ao verso 3. Êxodo capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Versículo 2, olha que interessante. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Todos esses aqui são inimigos de Israel. Vão para a terra onde emanam leite e mel, mas eu não irei com vocês. Verso 3. Pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los do caminho. O poder da presença de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão mais preocupadas em encher os templos, encher as igrejas, do que se encher da presença de Deus. As pessoas vão para os cultos, para as igrejas, querendo encher os bolsos, querendo receber bênçãos, receber vitórias, mas elas não vão em busca da presença do Senhor. Deus usou Moisés para ser o libertador do povo, mas por causa da rebeldia e da murmuração, houve um momento na caminhada pelo deserto em que Deus falou o seguinte: olha, Moisés, eu te dou tudo o que você precisar. Deus chamou Moisés e falou isso com ele: eu te dou tudo do que você precisa. Eu coloco um anjo para guiar você, é o que está dizendo o texto,
eu expulso todos os seus inimigos e eu te dou bênçãos materiais de que você precisa, de que vocês precisam, né? Terra que mana leite e mel, terra da fartura. Mas a partir de agora eu não vou mais com vocês. Sabe o que Deus estava dizendo? Você vai ter tudo, Moisés, menos minha presença. Meu Deus. No começo parece uma promessa tremenda, né, irmãos? Deus falando assim, olha, eu mando um anjo à frente para resolver os seus problemas, eu elimino os seus inimigos, eu te dou muita fartura, porque eu te mando para uma terra que mana leite e mel, mas a partir de agora eu mesmo não vou com você. Esquece de mim. Você vai ter tudo, menos a minha presença. Diga misericórdia. Eu quero que você diga aí, misericórdia. Irmãos. Você acha que o que importa são as coisas deste mundo? Não. O que importa para nós é a presença de Deus, meu irmão. Você pode ter tudo, se você não tiver Deus, você não tem nada. A presença de Deus é tudo o que nós precisamos. E aí no versículo 15, Moisés, que era um grande líder, que era um homem temente a Deus, no verso 15 do capítulo 33, nesse mesmo capítulo, Moisés disse assim, olha o que está escrito, então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Moisés disse para Deus, se a sua presença não for conosco, que o Senhor não nos faça sair desse lugar. Eu não quero anjo, eu não quero vitória sobre os inimigos, eu não quero fartura, eu quero a sua presença. Aleluia. Irmãos, eu sei que todos nós temos problemas, temos inimigos de todos os lados, passamos por crises familiares, mas ainda que todos os nossos problemas fossem resolvidos, como Deus disse a Moisés, de nada adiantaria se a presença do Senhor, ou melhor, como Moisés disse a Deus, de nada adiantaria se a presença do Senhor não for conosco. Moisés, ele entendia que sem Deus era melhor que ele não seguisse adiante. A sua capacidade de liderança, e ele tinha muita, os seus dons, os seus recursos materiais, seus talentos, a sua sabedoria, de nada valeriam sem a presença de Deus. Eu creio que Deus já começa a falar ao seu coração, sabe? Muitas pessoas têm se apoiado naquilo que Deus dá, naquilo que Deus proporciona, nos recursos materiais, na saúde, no dinheiro. Mas o mais importante para nós é a presença dele na nossa vida. Por isso que Moisés respondeu a Moisés respondeu a Deus, se o Senhor não for comigo, é melhor a gente parar por aqui mesmo. Ou seja, se o Senhor não for, eu também não vou. É o que ele estava dizendo. Pois a sua presença é o que nos faz diferentes dos povos daquela terra. Naquele momento, irmãos, Moisés achou graça aos olhos de Deus. E aí Deus mudou o discurso dele. Olha só, Deus mudou as palavras dizendo assim, olha, a minha presença irá contigo. Aleluia. Antes Deus falou, olha, eu vou te dar tudo, mas eu mesmo não vou com você. Agora Deus está dizendo, a minha presença então irá contigo e eu te darei descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ter tudo nessa vida, meu irmão. Se você não tiver Deus, você não tem nada. Você vai se deitar no final do dia e sentir um vazio no seu coração. E do contrário, mesmo que você tenha perdido tudo, e mesmo que você esteja enfrentando problemas,
solidão, tristeza, angústia. Se você tiver Deus, ainda há esperança, porque o Senhor está contigo, a presença dele está com você. E a presença de Deus é o que nos faz diferentes dos outros povos. Está no verso 16, Êxodo 33, 16. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Moisés entendeu, Moisés sabia que o que fazia a diferença no meio do povo de Israel, porque Israel não era um povo especial para ninguém, não era mais inteligente que os outros povos, mas era um povo guardado por Deus. O que fazia a diferença para Israel era a presença de Deus. A única coisa que nos diferencia dos incrédulos é o fato de Deus estar conosco. É o fato de Deus estar nos levando, nos conduzindo, nos guiando, operando a sua vontade em nós e através de nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O poder da presença de Deus, há poder da presença de Deus, meus irmãos. Na presença de Deus, nós estamos arriscados a morrer. O verso 3 fala assim: vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los, eu poderia matá-los no caminho. Quando nós somos submetidos à presença de Deus, algo em nós precisa morrer. Talvez o que precisa morrer em nós seja o orgulho, talvez a vaidade, talvez o nosso próprio ego, a nossa vontade, o nosso achismo. Talvez Deus quer tirar do nosso coração o ódio. Tem pessoas que sentem ódio por alguém que feriu ela, que magoou, que decepcionou. Talvez o que precisa morrer seja o nosso rancor, a nossa falta de perdão, a inveja, o ciúme. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele escreveu assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu estou morto agora, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É preciso que haja a morte do nosso eu, para que Cristo viva em nós. Filipenses capítulo 1, verso 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo falando. Romanos capítulo 6, verso 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós não somos nada sem a presença de Deus, e o apóstolo Paulo entendeu isso. Em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7, Paulo diz assim: olha, no passado, todas essas coisas, ele estava falando do seu conhecimento, da maneira como ele cumpria a lei, do seu comprometimento com as coisas. Ele diz assim: olha, no passado, essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, eu considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparada com aquilo que tem muito mais valor, isso é, conhecer plenamente, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé.
Tudo que eu quero é conhecer a Cristo. Olha Paulo falando. E sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. O que nós precisamos buscar não é tanta teologia, não é tanto conhecimento. Teologia é importante, conhecimento é importante, mas nós precisamos buscar a presença de Deus, porque há poder na presença de Deus. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, receba essa palavra. O poder da presença de Deus. A presença do Senhor, ela nos faz fortes. Na presença de Deus, todas as nossas necessidades, todos os nossos problemas se tornam pequenos. As nossas crises familiares, os nossos problemas relacionados a finanças, as nossas enfermidades se tornam pequenos quando nós somos levados à presença de Deus. Por isso, Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, pastor, você está citando muito versículo. Olha, eu gosto quando eu falo muito versículo, porque quanto mais versículos eu falo, mais respaldo tem a mensagem que eu pregar aqui. É melhor do que eu falar de mim mesmo, do que eu falar as minhas próprias palavras, é falar a palavra de Deus de uma forma contextualizada que você entenda e que você possa aplicar na sua vida. Eu estou dizendo que a presença do Senhor nos faz fortes. E Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4, no verso 12 e 13, diz assim, olha, eu sei, Filipenses, o que é estar necessitado, eu sei o que é passar necessidade, eu sei também o que é ter mais do que eu preciso. Sei viver com pouco e com muito, aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado, quer esteja com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. E aí no verso 13 ele diz, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. A presença do Senhor nos faz fortes para enfrentar qualquer situação. Em outra versão diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Quando nós estamos na presença de Deus, em Jesus Cristo, nós somos fortalecidos. Em Isaías 43, o Senhor dá uma promessa especial ministrada através do profeta Isaías para aqueles que amam a Deus. Deus diz assim, olha, não temas, não tenha medo, eu te resgatei, eu te chamei pelo nome. Deus chama você pelo nome. Você que está aqui, acompanhando essa mensagem, né? São 1.021 pessoas. Deus conhece você pelo seu nome. E ele diz em Isaías 43, eu te chamei pelo teu nome, você é meu, você é minha. Quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te afogarão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, nem a chama vai arder em você, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te amei. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, o Senhor é contigo. Na presença de Deus, nós somos fortalecidos. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, com a minha presença habitando dentro de você, você pode passar por qualquer problema, por qualquer situação e sobreviver. E mais do que isso, você não somente sobreviverá, mas você será abençoado e favorecido, porque a minha presença está com você. Aleluia. Na presença de Deus, nós também encontramos descanso. É o que Deus falou para Moisés. A minha presença será contigo e eu te darei descanso. Às vezes tudo que nós estamos precisando é de descanso. Eu acabei de ler uma postagem aqui de um pastor, um grande amigo, que
está entrando num período sabático do seu ministério. E ele, com muita coragem, com muita determinação, postou isso na rede social, dizendo, olha, a direção que o Senhor me dá agora é de descansar, é de me dedicar mais à minha família, porque a minha família é o meu principal projeto, é o meu primeiro ministério. E eu me enchi de alegria ao ler essas palavras dele no Instagram, né, e o congratulei pela sabedoria. Há um tempo para todas as coisas e há um tempo em que Deus quer somente que nós descansemos nele. Nós estamos muito acostumados a muita agenda, né? Corre daqui, corre dali, acode um aqui, visita um ali, ora por um, lê a Bíblia, ora, corre. Deus, às vezes, quer nos dar descanso. E no hebraico, a palavra descanso aqui significa um repouso confortável, tranquilo. Deus estava dizendo para Moisés o seguinte, olha, não importa que tipo de inimigos ou que tipo de lutas você tenha que enfrentar, você sempre vai poder encontrar um descanso tranquilo em mim. Deus quer dar a você descanso. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Na presença de Deus encontramos descanso. Jesus disse assim, olha, venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Olha só, venham até mim, venham até a minha presença. Na presença de Deus encontramos descanso. Você terá paz, tranquilidade, paciência, sem precisar correr de um lado para o outro para buscar orientação, sem ter aquela sensação de que o chão está se abrindo. Você vai viver um tempo de descanso quando você entender que Deus está no controle da sua vida, que Deus está no controle de tudo. Amém? Do contrário, irmãos, quando nós estamos longe da presença de Deus, nós tentamos preencher o nosso vazio com outras coisas. Lembra do filho pródigo que saiu da presença do pai, que saiu da casa do pai? O que ele fez? Ele tentou preencher a sua vida, preencher os seus dias, se satisfazer com outras coisas que o mundo lhe oferecia. E a Bíblia diz que ele gastou tudo o que tinha de forma irresponsável, de forma dissoluta, porque ele estava fora da presença de Deus. Quando nós estamos longe da presença de Deus, nós queremos preencher a nossa vida, a nossa rotina com outras coisas. E muitas vezes com coisas que não edificam, sabe? A presença de Deus é tão importante que Davi orou em Salmo 51 para que Deus não se retirasse da presença dele. Olha que interessante. No momento em que Davi foi repreendido pelo profeta Natã, eu já citei isso aqui em várias pregações minhas, eu aprendo muito com essa passagem. Naquele momento em que Davi estava sendo repreendido, Davi não pediu a Deus que lhe poupasse das consequências do seu pecado. Davi não pediu a Deus que o Senhor mantivesse ele no trono, né? Não tira o meu cargo, Senhor. Davi não pediu a Deus que o povo o aceitasse. Não tire de mim a tua presença, irmãos, porque Davi entendia o quão importante era a presença de Deus. Davi, ele viu quando a presença de Deus, quando o Espírito de Deus foi retirado da vida de Saul. E como foi trágico o fim de Saul, porque Deus se afastou dele. Meu Deus, não tire de nós a tua presença, Senhor. Nós queremos a tua presença, mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, com os nossos pecados,
com a nossa família toda atrapalhada, mas nós precisamos da tua presença. E existe uma condição que é necessária para se obter a presença de Deus na nossa vida. Em 2 Crônicas, capítulo 15, essa condição ela é mencionada. No capítulo anterior, no capítulo 14 de 2 Crônicas, o rei Asa, ele havia conduzido o exército de Judá a uma grande vitória. Só que Asa, ele testificou, ele disse que foi a presença de Deus que havia dispersado o inimigo. E quando Asa e seus exércitos voltavam, triunfantes para Jerusalém, um profeta chamado Azarias encontrou eles nos portões da cidade e disse a ele uma mensagem da parte de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 15, do verso 1 ao verso 4. Olha o que ele disse. Ouvi-me, Asa, o profeta dizendo, ouvi-me, rei Asa, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Deus está com você enquanto vocês estão com ele. É muito comum, eu lembro, quando eu era católico, na missa tinha aquele momento assim, A missa tem aquela liturgia, E falava assim, o Senhor esteja convosco. E aí o pessoal repetia, Ele está no meio de nós, ou Ele está no meio de vós. Só que aqui está dizendo o seguinte, olha, o Senhor está convosco enquanto vocês estiverem com Ele. Foi a palavra de Azarias para o rei Asa. Se vocês o buscarem, ele se deixará encontrar. O original hebraico aqui para achar, para encontrar, é matzah, que significa a sua presença, ou a presença de Deus, surgirá para capacitar e para abençoar. Se nós o buscarmos, ele vai surgir para nos capacitar e para nos abençoar. Porém, se o deixarmos, ele também nos deixará. Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus. Mas quando na sua angústia eles voltaram os seus olhos ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, Deus se deixou encontrar. Então aqui está o segredo de se conseguir manter a presença de Deus na nossa vida. Buscar a Ele de todo o coração. Voltar-se inteiramente para Ele. E aí Ele vai enviar a presença dEle até nós. Amém? Glória a Deus. A presença que Moisés tanto queria, irmãos. Já caminhando para o final aqui, para a gente poder celebrar juntos a ceia. A presença que Moisés tanto ansiava em Êxodo 33. A presença que Moisés buscava, que estivesse ao lado dele, hoje está dentro de nós. Basta que nós o convidemos para entrar. Aleluia. Tem gente que pensa assim, Deus está na igreja. Deus está lá na igreja, eu tenho que ir lá na igreja porque Deus está lá. Não, Deus não habita na igreja. Tem pessoas que ainda falam assim, quando vão orar, eu já vi isso muito, quando vão orar para abrir o culto, eu também já devo ter orado assim, não me lembro, mas fala assim, quando vai abrir o culto, Deus, eu sei que o Senhor foi o primeiro a chegar aqui nesse lugar. Parece que Deus é aquele irmão chato que chega primeiro no culto para ver se os outros vão atrasar. Quando a igreja está vazia, Deus não está lá. Que isso, pastor? Que isso? Que heresia? Não, irmãos. Deus habita no nosso coração. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. A igreja não é o lugar sagrado. O lugar preferido de Deus é aqui dentro do seu coração, dentro do meu coração. Abre a sua Bíblia aí, Atos capítulo 17, versículo 24. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens.
É o que está dizendo. Atos capítulo 17, verso 24. E 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, que completa esse raciocínio. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus. Vocês, Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, vocês são o templo de Deus e o Espírito de Deus vive em vocês. A presença que Moisés tanto queria, hoje está dentro de nós. Aleluia. Aquela mesma nuvem da presença de Deus, aquela que se manifestava lá no Antigo Testamento, aquela nuvem, ela paira hoje sobre o lugar secreto da oração. Deus aguarda todos os dias para te envolver com a paz dele, com a presença dele. A presença do Senhor nos guia, nos capacita, nos traz paz. E ela vai nos dar orientação em relação a tudo o que nós estivermos enfrentando. Na nossa família, na nossa vida espiritual, nas nossas finanças, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Amém? Busque a presença de Deus. Quem sabe você, ao longo dos meses que se passaram aí, se afastou da presença de Deus. Hoje é tempo de você abrir novamente o seu coração e dizer: Senhor, eu preciso da sua presença na minha vida. Não me faça sair desse lugar se a sua presença não for conosco, se a sua presença não for comigo. Amém? Vamos orar sobre essa palavra em nome de Jesus. Eu quero pedir que você coloque aqui o seu pedido de oração. Muitas pessoas aqui online junto conosco. E não desligue ainda, nós não vamos encerrar ainda o culto. Estamos encerrando esse momento do culto, mas nós vamos ter um momento aqui da ceia. Nós vamos tomar a ceia juntos. Amém? Em nome de Jesus. Você pode deixar aqui o seu pedido de oração. Aqui o Roberto Júnior está pedindo aqui: pastor, oração pelo meu pai em recuperação da Covid-19. Eu vou orar por todos aqueles que estão enfrentando a Covid, seja de uma forma direta, ou seja em alguém da sua família, ou alguém que você conhece. Nós vamos orar aqui pelas pessoas que estão enfrentando essa pandemia, né? Oração pela minha vida sentimental, aqui a Yasmin está dizendo, pela família. Outra pessoa colocou aqui, que às vezes passa muito rápido aqui, não consigo ler, irmãos. Mas eu vou orar pelas famílias, né? A Gisele Lima está dizendo aqui, é membro do canal. Fabiana Amorim, Roberto Júnior já falou aqui, eu já disse. A Marta Martins, oração pela minha vida espiritual e muita sabedoria. O Anderson e tantas outras pessoas aqui, não tem como falar o nome de todos, mas eu costumo ler depois, repassar esses comentários e fazer orações aqui. Amém? 1.207 pessoas assistindo junto conosco aqui. Vamos fazer um grande momento de oração aqui, uma grande corrente de oração agora sobre essa palavra. Olha, eu não sei se você entendeu, nós oramos por muitas coisas, sabe? E não é errado orar pelo nosso emprego, pelas nossas finanças, pelos nossos filhos, nossa saúde, nossa família, para que o Senhor nos dê sustento. Mas essa mensagem, ela nos leva a orar a Deus pela presença dEle, a pedir ao Senhor que a presença dEle seja real no nosso meio, a presença dEle seja real conosco, porque aí nós vamos poder enfrentar todos os inimigos, nós vamos encontrar descanso, nós vamos encontrar abrigo, provisão, as águas não vão nos submergir, o fogo não nos queimará quando estivermos na presença de Deus. Então faça essa oração junto comigo, em nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra sempre traz um ensinamento, sempre traz
sabedoria para nós. E eu quero pedir, Senhor, diante dessa leitura, dessa explanação que foi feita, que a Tua presença seja conosco em todo o tempo. Que o Senhor esteja ao nosso lado, nos dias bons e nos dias maus, na tristeza e na alegria. Nós queremos desfrutar dessa presença. Nós nos dispomos a Te buscar de todo o nosso coração. E sabemos que a presença do Senhor nos capacitará, nos dará sabedoria, nos dará entendimento para todas as escolhas que tivermos que fazer. Sabemos que a Tua presença nos dará descanso. Oh, Senhor, obrigado pelo descanso. Nós queremos descansar em Ti, nas Tuas promessas. Tira da nossa mente, do nosso coração, toda a ansiedade, toda a angústia, todo sentimento de morte, de tristeza, porque queremos descansar em Ti. Aleluia. Oh Deus, visita nesse momento, Pai, aqueles que têm passado por problemas, aqueles que têm enfrentado dias difíceis por causa dessa crise, porque a crise tirou o emprego dele, o emprego dela, e abalou as finanças dessa família. Eu peço ao Senhor que traga o sustento, opera um milagre, Senhor. Não deixe que nada falte para essas crianças, Deus. Que não falte o remédio, que não falte o leite, o pão, o iogurte, a fruta, o arroz, o feijão, a carne, a verdura, o macarrão. Não deixe que essa luz seja cortada, que essa água seja cortada, Pai. Em nome de Jesus, supra as nossas necessidades físicas, materiais. Supra também as nossas necessidades espirituais. Traga alívio, conforto, esperança, paz ao nosso coração. Deus, eu coloco diante do Senhor as pessoas que têm enfrentado problemas nessa pandemia em relação às enfermidades. Aqueles que têm passado, que têm enfrentado a Covid, ó Deus, de frente. Que alguém da família foi contaminado e que nesse momento busca vaga nas UTIs, que o Senhor possa dar tudo o que for necessário para que haja cura, para que haja restauração. Abre as portas de emprego para aqueles que se encontram desempregados. Abre as portas de emprego, Senhor, e nos dê sabedoria para administrar de forma equilibrada as nossas finanças. Manda um anjo à nossa frente, como o Senhor falou com Moisés. Eu vou enviar um anjo e destruir os inimigos, mas acima de tudo, que a Tua presença vá conosco, que a Tua presença seja conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós oramos e Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Visita cada família representada aqui por essas 1.245 pessoas que estão nos assistindo e por todas aquelas que vão ser atingidas por essa palavra, né? Que vão ser alvo dessa palavra. Visita a família deles e traga tudo o que for necessário. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar agora para o momento da ceia, o momento em que nós, de uma forma memorial, relembramos aqui o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz por nós, que é o principal fundamento do Evangelho. Nós podemos falar de muitas coisas na Bíblia, mas todas elas, irmãos, apontam para Cristo. O sacrifício de Jesus foi a maneira como Deus reconciliou o homem pecador com Ele mesmo. Ele mesmo apaga as nossas transgressões. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles, pelo sangue de Jesus, se tornam brancos como a neve, porque um cordeiro foi oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. E Jesus, antes de morrer,
ele teve um momento com os seus discípulos em que ele compartilhou a ceia do Senhor, em que ele compartilhou o vinho e o pão. E ele disse que o vinho simbolizava o seu sangue e o pão simbolizava o seu corpo. E ele falou para os discípulos assim: olha, quando vocês se reunirem e comerem juntos, vocês estarão lembrando a minha morte. Façam isso até que eu venha. Se você está aí com o elemento pão e com o suco de uva, eu quero que você pegue agora, nós vamos orar, consagrando esses elementos. Não tem poder nenhum nesses elementos, sabe? Eles simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Eles não são o corpo e o sangue. Eles simbolizam, é um memorial. Mas nós oramos pedindo a Deus que o ato de tomar parte dessa ceia traga uma consciência ao nosso coração do quanto nós éramos pecadores e estávamos afastados da presença de Deus, mas pelo sangue de Jesus fomos reconciliados. Esse é o momento, enquanto eu vou tomar aqui o elemento pão e o elemento vinho, que é um suco de uva. Esse é o momento em que você pode e deve pedir perdão pelos seus pecados. Amém? Peça perdão pelos seus pecados. Eu quero ler o texto bíblico, ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 23. Eu vou ler até o verso 26. 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso 26, que diz assim, isso é Paulo falando: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Algumas versões dizem assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Jesus deixa muito claro, é um memorial. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Tome, portanto, o pão e tome o suco de uva, o vinho, e vamos comer e beber todos juntos. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo aqui de comunhão, de ceia, pela sua palavra, e já vamos nos despedir, E no próximo domingo eu espero por vocês aqui às 19 horas. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua graça e misericórdia. Obrigado porque o Seu Filho Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário. Nós queremos andar na Sua presença, Senhor. Queremos andar na Sua presença. Nos perdoe porque muitas vezes nós não valorizamos devidamente a Sua presença, o sacrifício do Teu Filho e o Teu perdão que nos alcançou, que transformou a nossa vida. Faça morrer em nós tudo aquilo que não Te agrada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda
a sua face e te dê a paz. Uma semana abençoada para você, para sua família, para os seus filhos. Que Deus abra as portas de emprego, em nome de Jesus, e que tudo que você puser as mãos, você seja bem-sucedido. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. E não se esqueça de buscar a presença de Deus na sua vida, a presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.